Então, vamos lá, pessoal, vídeo aula de hoje para a gente falar um pouco sobre aplicações das leis de Newton. Então, nessas videoaulas que vão se seguir, a gente vai ver alguns casos em que o princípio da dinâmica é diretamente aplicado, alguns casos específicos onde ele é aplicado, e em algumas outras situações nós vamos conhecer algumas forças que aparecem recorrentemente em alguns problemas de dinâmica. Então, a força centrípeta, força feita por molas, força elástica. Então, a gente vai tentar, força de atrito, a gente vai tentar entender então um pouco mais sobre essas forças. O primeiro caso que a gente vai analisar é a chamada força elástica, que recebe o nome de, a formulação matemática da força elástica ela recebe o nome de lei de Hooke. Recebe esse nome porque ela foi descoberta por um físico chamado Robert Hooke. O que Hooke percebeu e que eu quero que você também perceba utilizando o aplicativozinho, o Applet, que eu sugeri junto com o texto. O Applet também está no Swap. O que Robert Hooke percebeu e o que eu quero que você perceba. Sistemas elásticos, quando eu falo sistemas elásticos, eu não estou me referindo somente à mola. Elástico é qualquer coisa que se deforma sob a ação de uma força e que, quando a força cessa, ele retorna ao seu estado original. Então, uma mola, obviamente, é o modelo mais conveniente, é o modelo mais comum, mais popular de um sistema elástico. Mas o que Hooke percebeu? Ele percebeu que sistemas elásticos se deformam quando recebem uma força. Mas ele percebeu que a deformação que o sistema recebia, e aqui a gente vai chamar de ΔX, perceba, ΔX não é o tamanho da mola. ΔX é simplesmente o que a mola se deformou ao receber uma força. Ok? Então, essas duas molas que estão representadas aqui nessa figura, elas tinham como comprimento natural esse tamanho aqui, ó. As duas molas, elas tinham como comprimento natural esse tamanho. Acontece que, ao pendurar esse objeto de 250 gramas, eu estou fazendo uma força nessa mola. Essa força, então, faz a mola se deformar. Quanto que a mola vai se deformar depende da força que eu pendurei na mola e depende, obviamente, da própria mola. Se for uma mola muito suave, ela vai deformar mais. Se for uma mola muito dura, muito rígida, ela deforma menos. Então, Hooke percebeu que a força que era necessária para deformar uma mola era proporcional ao tanto que eu queria deformar a mola. E que essa constante de proporcionalidade aqui representava a dureza da mola, ou seja, quanto mais dura for a mola, maior é essa constante, o que acaba por acarretar que eu preciso de mais força para produzir uma mesma deformação, ok? Então, como a gente pode ver aqui diretamente dessa equação, a unidade de medida da constante é simplesmente, pegando essa equação, é a unidade de medida de força dividido pela unidade de medida da deformação. Ora, mas força é medida em Newton, se a gente utilizar unidades do SI. E a deformação é medida em metros, se a gente utilizar unidades do SI. Então, isso aqui está me dizendo que a unidade de medida da constante elástica é Newton por metro. O que significa isso? Por exemplo, imagine que você tem uma mola cuja especificação diz que ela tem uma constante elástica de 10 newton por metro. Isso aqui está dizendo que se você quiser que a sua mola deforme de 1 metro, você tem que submetê-la a uma força de 10 newtons. Aqui é óbvio, então, o que acontece? Se eu quiser deformar 2 metros, eu preciso fazer uma força de 20 newtons, e assim sucessivamente. Ok? Aqui, só para a gente poder ir fazendo o link todo o tempo com a equação da dinâmica de Newton, a gente faz o diagrama de corpo livre de um desses dois blocos que estão pendurados aqui. Então, observe, o bloco, vou chamar esse bloco aqui de bloco A, ele tem uma massa, né? Uma massa MA, e por ter essa massa e estar na presença de um campo gravitacional, ele tem um peso. Ele está sendo puxado para baixo pelo seu peso. Do outro lado, por estar pendurado em uma mola, esse bloco está sendo puxado para cima, ele está puxando a mola para baixo e está
sendo puxado para cima por uma força elástica, que eu vou chamar aqui de força E, uma força elástica, ok? Por que esse bloco não está subindo, não está descendo nessa situação? Ele não está subindo, ele não está descendo nessa situação, porque nessa situação em que ele se encontra em equilíbrio, o módulo da força elástica e o módulo do peso têm exatamente o mesmo valor. Se essas duas forças que estão aplicadas sobre esse bloco, e são as únicas, têm exatamente o mesmo valor, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a força resultante nesse sistema é nula. Ora, se a força resultante é nula, obviamente a aceleração é nula. Se o bloco estava parado quando eu o coloquei lá, ele vai permanecer parado mesmo estando sujeito à ação de duas forças. Ok?